Madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, hoje o nosso assunto será vozes verbais. E para poder atingir todo aluno online, afinal de contas a gente não tem o feedback na hora, assim como tem no curso presencial, então eu não sei que perfil está aí do outro lado, se é um aluno iniciante, se é um aluno que já está num bom nível, ou se é até mesmo um aluno full, né, que está voando, tinindo, eu não sei. Então, buscando atender a todos, o que a gente faz? A gente faz um estudo dirigido e trabalha os processos mais dinâmicos, às vezes até macetes. Assim, a gente acaba atingindo o aluno iniciante com o estudo dirigido, com o processo mais dinâmico e o macete, o aluno que está no nível bacana, e com os exercícios na hora de praticar, de entender como é que a banca funciona, como é que a banca pensa, a gente atinge o aluno full. Então, dessa forma, qualquer aluno fica satisfeito. Agora, Sidney, eu tive dificuldade em alguns aspectos que você mencionou durante a aula. Você estava falando de vozes verbais e durante o conteúdo de vozes verbais você mencionou tempos e modos verbais. E aí, você não vai explicar na aula de vozes verbais? Não. Isso será explicado na aula de tempos e modos verbais. Durante uma aula de língua portuguesa, a gente precisa de diversos conteúdos. Você já deve ter percebido que na língua portuguesa a gente não estuda um termo isoladamente. A gente depende de outros conteúdos, porque na língua portuguesa tudo depende de contexto, então uma coisa vai se interligando à outra. Aí na hora que você tiver a dificuldade em algum aspecto, o que você faz? Você vai lá a outra aula. Então se aqui a gente menciona tempos e modos verbais, o que você vai fazer? Vai correr para a aula de tempos e modos verbais. Ou então vai procurar um material. Já é um hábito eu colocar para vocês alguns resumos teóricos importantes, algumas videoaulas até, e às vezes até simulados lá no site cidconcursos.com.br, no menu documentos. Então, caso você queira um material extra, eu agora coloco lá de forma gratuita, beleza? Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Galera, quando a gente fala aqui, ó, de vozes verbais, a gente sabe que gramaticalmente, pela tradição da gramática, nós teremos apenas 3 vozes verbais. Nós teremos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E aí, teoricamente, a voz ativa é aquela na qual o sujeito pratica a ação. A voz passiva é aquela na qual o sujeito sofre a ação. E a voz reflexiva é aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação. Até aí tudo bem, não é? Então agora a gente vai começar a ver na íntegra como é que isso funciona. Qual é o crime de la creme para o CESP? É a voz ativa e a passiva. Como assim? Exatamente a passagem da ativa para a passiva e vice-versa. A reflexiva acaba sendo galho fraco em concurso público, mas é importante dominar, porque numa dessas aí o camarada te joga numa pegadinha e se você não ficar muito atento, você vai derrapar. Então vem aqui comigo, ó. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos visualizar logo os conceitos através de exemplos. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Ó, Pedro comeu o bolo. O bolo foi comido por Pedro. E Pedro feriu-se com o canivete. Aí acompanha comigo. Eu acabei de dizer que a voz reflexiva é mais tranquila. Então, a gente vai logo de cara nela. Então, acompanha aqui comigo. Quando eu digo Pedro feriu-se com o canivete, quem praticou a ação de ferir? O Pedro. E quem sofreu a ação de ser ferido? O próprio Pedro. Então, o Pedro, ele pratica e sofre. É como se eu dissesse que o Pedro feriu a si mesmo. Ele feriu a si próprio. Então, este pronome se aqui
é chamado de pronome ou partícula reflexiva. Eu posso chamar de pronome reflexivo ou então de partícula reflexiva. Então, vou botar aqui, ó, pronome reflexivo. E o que o pronome reflexivo, o que a partícula reflexiva faz? Eles, ou ele, né, no caso, porque depende só da nomenclatura, o que o pronome reflexivo faz? Ele indica a reflexividade da voz, ou seja, está mostrando que a voz é reflexiva, porque o Pedro ele praticou uma ação e ele sofreu o reflexo desta ação. Agora, o aluno vai contestar e vai falar assim para mim: Sidney, eu na escola ouvi falar de uma tal de voz recíproca. Isso existe? Isso existe. Na gramática tradicional tem só 3, a ativa, a passiva e a reflexiva. A recíproca, na verdade, é uma extensão da voz reflexiva. Então eu coloco assim, ó, Pedro e Joana se beijaram. Repare que o Pedro pratica e sofre. A Joana também pratica e sofre, porque um beija o outro. Então aqui agora não é mais um processo de reflexo, é um processo de simultaneidade. Está acontecendo ao mesmo tempo, portanto há uma reciprocidade. Então, se aqui é um pronome reflexivo, aqui eu chamo de pronome recíproco. Qual é a diferença da voz reflexiva para a voz recíproca? A única diferença é um número de agentes. Na voz reflexiva, eu tenho um agente e ele sofre o reflexo de sua ação. Na voz recíproca, eu tenho 2 agentes. Então, essa é a diferença, porque para existir reciprocidade, obrigatoriamente nós temos de ter 2 elementos. Tranquilo até aí? Tudo bem? Então foi. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esta parte para que o quadro não fique poluído e a gente possa entender melhor os outros 2 exemplos. Então foi. Aí agora, repara aqui comigo, quais são os aspectos, qual é a receitinha do bolo que a gente vai fazer no dia da prova, caso caia uma questão de vozes verbais. Meu companheiro, primeiro de tudo, a gente só consegue passar da voz ativa para passiva se existir um verbo transitivo direto. Você aprendeu na aula de transitividade verbal que para cada ação que eu pratico, sempre vai haver alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre é alvo da ação? O objeto. Então, basicamente, quem sofre é o objeto direto. E quem é o alvo é o objeto indireto. E aí pensa comigo. Se na voz ativa o sujeito pratica a ação e na passiva o sujeito sofre a ação, eu só posso pegar o objeto direto que na ativa sofre a ação para poder transformá-lo em sujeito na passiva, mantendo este sofrimento da ação. Eu não posso fazer isso, por exemplo, com um objeto indireto. E por que eu não posso? Porque eu jamais terei núcleo de sujeito preposicionado. Então, a gente não interfere no objeto indireto. A gente basicamente vai mexer apenas com o sujeito da ativa e com o objeto direto da ativa. E aí, o que eu vou fazer para transformar o cara que é ativo em passivo? Eu vou dar uma cruzada nele. Como assim, Sidney? Está de sacanagem? Não, estou falando sério. Vou dar uma cruzada. Então, observa. A primeira frase, Pedro comeu o bolo. Eu tenho aqui o verbo. Quem foi que comeu? O Pedro, o sujeito. O resto é o nosso complemento. Como o verbo é transitivo direto, o complemento aqui, no caso, é um objeto direto. Afinal de contas, bolo não funciona nem como característica, nem como circunstância. Ele funciona como um objeto. E por que objeto direto? Porque está ligado a um verbo transitivo direto que sempre pede um complemento sem preposição. Afinal de contas, quem come, nesse contexto, come alguma coisa. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cruzamento. Então o Pedro,
ele pratica a ação na voz ativa. Ele vai continuar praticando a ação na voz passiva, mas eu vou mudar a função sintática, porque na voz ativa, quem pratica a ação é o sujeito. E na voz passiva, quem pratica a ação é o agente da passiva. Na voz ativa, o bolo está ali sofrendo a ação. Ele vai continuar sofrendo a ação na voz passiva. Eu só vou mudar o quê? A função sintática. Porque na voz ativa, quem sofre a ação é o objeto direto. E na voz passiva, quem sofre a ação é o sujeito. Beleza? Aí agora, parece que tudo acabou, mas não acabou. Por exemplo, se eu colocasse uma frase assim, ó. Pedro levou um soco. Voz ativa ou voz passiva? Aí o aluno fala, voz passiva. O sujeito está sofrendo a ação, só que na verdade essa explicação que o sujeito sofre a ação, o sujeito pratica a ação, é uma explicação superficial. Facilita a vida sim, na maioria dos casos, mas é superficial. Toda vez que a gente fala de vozes verbais, eu estou tendo como origem o verbo. Toda estrutura verbal depende do verbo. É o verbo que manda. Transitividade verbal, vozes verbais, conjugação verbal, correlação verbal, tempos e modos verbais. Quem manda é o verbo. Então, o critério aqui parece até meio machista. E é verdade. Quando isso daqui surgiu, a sociedade era muito machista. Os gramáticos eram machistas, a sociedade é machista. Então, essa coisa de brincar com um amigo no meio da rua, que fulano é ativo, que fulano é passivo, isso tudo surgiu na língua portuguesa, para depois vir para o nosso cotidiano. Então, olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós, da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.